Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das ideias mais poderosas e, sinceramente, mais destrutivas da história da humanidade. Mas olha, a gente não vai começar falando de ódio. A nossa premissa que é um pouco diferente. O racismo não é uma coisa que nasce com a gente. Ele foi uma invenção, sabe? Criado com um propósito bem específico. Vamos pensar um pouco sobre essa citação. Ela meio que vira de cabeça para baixo a lógica que muita gente aprendeu. A ideia central aqui é que o preconceito racial não foi a causa da escravidão. Na verdade, ele foi a consequência dela. Uma justificativa, entende? Criada para defender um sistema econômico que era brutalmente lucrativo. Então, é exatamente por aí que a gente vai começar. A raiz do racismo como a gente conhece hoje não está num ódio antigo, ancestral, mas em algo muito mais frio e calculado, a pura e simples exploração econômica. O ponto crucial aqui é a desumanização. Pensa bem, para esse sistema funcionar, era preciso transformar seres humanos em itens comerciais, em coisas que podiam ser compradas, vendidas, deixadas de herança, e foi só depois que essa lógica se estabeleceu que a ideologia racista surgiu para, digamos, naturalizar e justificar essa prática. A escala é uma coisa difícil até de imaginar. Numa estimativa bem conservadora, mais de 11 milhões de africanos foram levados à força através do Atlântico, amarrados, acorrentados, empilhados como carga em navios. E a esse número, a gente ainda tem que somar pelo menos mais 2 milhões que nem sequer sobreviveram, morreram durante a viagem terrível, a chamada Passagem do Meio, uma jornada infernal que durava semanas, às vezes meses, em condições que a gente nem consegue descrever. E o que aconteceu com toda a riqueza que esse sistema gerou? Bom, ela não sumiu. Ela construiu as bases do mundo moderno. Cidades inteiras, gigantes dos seguros como Lloyds de Londres, bancos enormes como Barclays. Toda essa prosperidade, essa infraestrutura, estava completamente enraizada no sistema escravista. Mas claro, um sistema tão lucrativo e ao mesmo tempo tão brutal, ele precisava de uma ideologia muito poderosa para se manter de pé. Era preciso criar uma história, uma narrativa que fizesse o impensável parecer aceitável. Olha, é super importante entender que a escravidão que aconteceu nas Américas foi diferente de outras formas de escravidão na história. Lá na antiguidade, ser escravo era geralmente uma questão de circunstância. Você podia ser um prisioneiro de guerra, um devedor, não era para sempre, nem passava de pai para filho e não tinha a ver com a cor da pele. Agora, a escravidão do Novo Mundo foi única. Ela era racial, hereditária e perpétua. E para dar uma, digamos, base moral para essa nova forma de escravidão, a religião foi usada. A história bíblica da maldição de Cã, que originalmente não tinha nada a ver com cor de pele, começou a ser reinterpretada lá pelo século XV. E essa nova interpretação se aplicava especificamente aos africanos, dando uma justificativa divina para a opressão. O que é fascinante e ao mesmo tempo terrível é ver como essa justificativa foi evoluindo. Começou com a religião, mas com o tempo a coisa foi para a ciência. A terceira viagem de Colombo foi um momento chave, porque o que ele observou acabou com as teorias antigas sobre o clima definir a cor da pele. Isso abriu a porta para teorias biológicas da diferença, que chegaram no auge com a pseudociência do século XIX, que usava até medição de crânio para provar a superioridade branca. E aqui a gente vê uma das maiores contradições da história ocidental. O iluminismo nos deu os ideais de liberdade, de igualdade, certo? Só que muitos dos seus maiores pensadores, como o Immanuel Kant, que defendia a dignidade de todo ser humano, também criaram hierarquias raciais bem explícitas. Eles argumentavam que só os europeus brancos podiam se tornar pessoas plenas. É um paradoxo e tanto. E essa ideologia toda não ficou só no papel, no debate acadêmico, não. Ela foi imposta da forma mais brutal possível, através da lei, de práticas sociais e de muita violência organizada. Esse relato aqui, de uma testemunha ocular, o Frei Bartolomé das Casas, mostra a violência genocida dos primeiros anos do colonialismo europeu. Ele descreveu crimes horríveis, massacres, mostrando como a desumanização na teoria se transformava em extermínio na prática. E esse sistema de terror continuou por séculos. Esse número, 10 milhões, é a estimativa de mortes no Estado Livre do Congo. Era basicamente a propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica, onde um regime de trabalho forçado para extrair borracha levou a um dos maiores genocídios da história.
E aqui tem uma conexão histórica que muita gente não conhece. Os métodos de extermínio em massa não surgiram do nada na década de 1930. O genocídio dos povos Herero e Nama pelos alemães na Namíbia, no comecinho do século XX, serviu como um precursor, sabe? Com a criação de campos de concentração e a burocratização do assassinato em massa. Nos Estados Unidos, mesmo depois da abolição da escravidão, essa ideologia se transformou no sistema Jim Crow. E era um sistema total de controle, não era só sobre segregação, sabe? Era um regime de terror político, econômico, que era mantido pela ameaça constante de violência, simbolizada pela prática bárbara do linchamento. Beleza. Agora, vamos entender como que o legado dessa história toda continua vivo até hoje. Porque apesar de toda a resistência, ele continua a moldar as nossas sociedades de maneiras profundas e muitas vezes invisíveis. E é muito importante lembrar que a oposição ao racismo sempre veio dos próprios oprimidos. A Revolução Haitiana é um dos momentos mais incríveis da história mundial. Um exército de pessoas escravizadas simplesmente derrotou a maior superpotência da época e criou a única constituição do seu tempo que proibia a escravidão e a discriminação com base na raça. Mesmo depois que as leis de segregação acabaram, o racismo continuou a funcionar. A ideia de racismo institucional é a chave para entender isso. E o que é? Basicamente, não precisa de um indivíduo com intenções racistas para acontecer. É quando as práticas normais de uma instituição, seja um banco, uma escola ou sistema de justiça, acabam gerando resultados desiguais para grupos raciais diferentes. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o impacto de uma forma brutal. Mesmo com décadas de leis de direitos civis, a diferença de renda entre famílias brancas e negras nos Estados Unidos não só continuou, como em alguns aspectos até piorou. O legado econômico da escravidão e do Jim Crow é incrivelmente persistente. E no sistema de justiça criminal, a herança é igualmente gritante. Hoje, nos Estados Unidos, tem 2,3 milhões de pessoas presas. E desse total, aproximadamente metade são negras. Esse encarceramento em massa é um pilar central das desigualdades de hoje. E aqui, olha que interessante, a ciência moderna meio que fecha o círculo e nos leva de volta para o começo. O projeto Genoma Humano provou, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, aquilo que os abolicionistas já diziam por uma questão de moral: a raça, como um conceito biológico, é uma ficção. Geneticamente, somos uma única espécie. E isso nos deixa com essa pergunta final, né? Se a ciência prova que raça não existe na biologia, por que os efeitos dela ainda parecem tão reais, tão visíveis nas nossas sociedades? A resposta está na história que a gente acabou de ver. Porque a raça pode até ser uma invenção, mas foi uma invenção que moldou impérios, que justificou a opressão e que construiu o mundo em que a gente vive hoje. Uma ideia, mesmo que seja falsa, quando se junta com poder, pode se tornar uma das forças mais reais e duradouras da história.